Olá, gente, boa noite. Eu sou a Mariana Alves, sou professora de Teoria Literária e Literaturas em Língua Portuguesa na Universidade Federal do Amapá. Hoje eu estou aqui no projeto de extensão Literaturas do Norte para dar continuidade à nossa disciplina de literatura amazônica, narrativas contemporâneas. Hoje é o nosso terceiro encontro e nesse terceiro encontro nós vamos tratar sobre a narrativa e produção artística em contexto amazônico, né? Vamos observar de que forma essa narrativa ela pode aparecer também em outros tipos de texto que não seja, por exemplo, só o texto escrito essencialmente, publicado, texto literário, digamos assim, né? Essa aula está sendo gravada, então por esse motivo, quando ela for ao ar, eu disponibilizo para vocês aí o meu endereço, caso vocês queiram tirar dúvidas, talvez trocar uma ideia, fazer esclarecimentos sobre essa disciplina. Meu e-mail é esse e-mail institucional, marianaalves.unifap.br. Então, agora, sem mais delongas, vamos ver quais são os tópicos de abordagem que nós vamos estudar. Então, o objetivo dessa terceira aula é justamente trabalhar com um tipo de narrativa, que é a narrativa oral, que de alguma forma é transformada em texto, e a partir desse texto ela é representada por meio do teatro, né? Nesse caso, o meio que eu escolhi do teatro para tratar dessa narrativa é o Pássaro Junino, né? Uma manifestação cultural muito característica do estado do Pará, e justamente para a gente perceber como essas narrativas, que são narrativas orais, que estão ali, misturam, né, todas as referências da mitologia amazônica, das narrativas, das questões culturais, como essas narrativas elas são condensadas e são adaptadas ao texto do Pássaro Junino. Segundo, identificar as características do pássaro, né? A gente entender como é que funciona essa apresentação do pássaro, qual é a estrutura que organiza essa narrativa, essa grande narrativa teatral. E terceiro também, para esse motivo eu escolhi dois eixos, né? Primeiro, o pássaro com o teatro e segundo, as poéticas orais, que são também anotadas da oralidade das narrativas contadas. Nesse segundo tópico, mais especificamente, com as narrativas do Marajó, na cidade de Soure. Então, para isso eu escolhi duas obras. As obras que vocês estão vendo em tela primeiro é a obra Quem Tem Espírito de Pássaro Não Pede para Voar. É um livro do Arles Oliveira que foi lançado em 2021 pela editora Folheando, em Belém. E o segundo é um livro do Maxi Silva do Espírito Santo e do Ailton Favacho Silva, chama-se Pagésia Piranha, Histórias de Cura e Encantaria no Marajó. É um livro que foi publicado pela editora Cromos em 2021. Por que foi que eu escolhi, gente, essas duas obras e por que eu julgo importante a gente fazer o estudo dessas duas obras? Bom, primeiro, o Arles, no Quem Tem Espírito de Pássaro Não Pede para Voar, ele traz, por meio da sua própria experiência enquanto ator, o Arles é advogado, servidor público, ator, ativista cultural. Atualmente, ele coordena o Grupo A Cena, que é um grupo envolvido com várias questões de divulgação da cultura afro, das narrativas, das danças, da música, do movimento, da cena desse movimento cultural em Belém. Então, o Arles ele propõe nesse Quem Tem Espírito de Pássaro Não Pede para Voar, um livro que apresenta, que se forma a partir das suas próprias narrativas.
Na verdade, é a própria experiência do Arles, né? Porque ele mesmo foi ator de Pássaro, né? É ainda ator de Pássaro e se apresentou em Pássaros por muitos anos. É filho de uma família, a família Oliveira, né? Que tem tradição de fazer pássaros no período junino. Então ele recupera essas memórias, né, da sua trajetória enquanto ator, enquanto brincante, enquanto escritor e coloca as questões fundamentais e as anotações da memória, da história e da importância do pássaro e a relação do pássaro com as narrativas sociais, né? Então, é um livro de memória? É, mas ao mesmo tempo que ele traz esse livro de memória, ele traz uma série de apontamentos sobre a estrutura do pássaro, o próprio teatro São Cristóvão, né, que é um teatro, esses espaços que são ocupados pela periferia, de alguma forma, com essa narrativa de origem popular. E o segundo livro, para mim, é um livro assim que é muito importante e me emociona muito, sabe, trabalhar sobre esse livro. Porque esse livro, organizado pelo Maxi Silva do Espírito Santo e o Ailton Favacho, que são dois autores que eu conheço, Maxi é professor na Universidade Federal do Amapá, no campus binacional do Iapoque, é poeta também, né, estudioso de narrativas da Amazônia. O Ailton também é professor no Marajó. E aí a história desse livro é muito, muito incrível, né? Porque é a história sobre um pajé Zé Piranha, que é avô do Max, e aí depois do falecimento do Zé Piranha, o Max decide com o Ailton reunir por meio de narrativas das pessoas que conheceram o avô dele e esse desempenho dele extraordinário pela cura da pagelança, as encantarias, e ele faz uma coleta incrível de narrativas que está reunida nesse livro. É um livro enorme, né? E aí eu aproveito nesse momento para agradecer os dois autores, tanto o Arles Oliveira quanto o Maxi Silva do Espírito Santo, que puderam disponibilizar. Eu tenho os livros impressos, né? Mas durante essa aula, eu vou apresentar para vocês o miolo desses livros para que a gente possa visualizar e fazer os comentários de forma mais específica e vocês possam acompanhar também a leitura e essas anotações a partir do próprio texto, tá bom? Então, assim, o primeiro texto que eu vou trabalhar, eu queria mostrar para vocês aqui. É o texto do Arles, né? Quem tem espírito de pássaro não pede para voar. Essa obra, ela tem um prefácio do João Jesus Pacho Loureiro, né? É uma obra assim que eu vou pular aqui para a página para que a gente possa acompanhar. Pronto. Então, ele traz umas anotações bem importantes, e aí a partir daqui eu vou seguir apresentando essas anotações e acompanhando também. Quanto à obra, o livro que eu vou começar a fazer a anotação começa na página 13, tá bom? Então vamos lá, Entre Risos e Lágrimas. Esse livro, como eu falei, tem o prefácio do João Jesus Pacho Loureiro, e ele trata justamente dessa importância no prefácio de escrever um livro com base na oralidade, né? Então, o Arles, ele faz algumas indicações, né, ele explica sobre o que é esse cordão de pássaros, do pássaro junino, ele explica essas características do melodrama da fantasia, os lugares da encenação, quem são esses personagens, quem são os atores, como é que esse teatro
que é como é que ele nasce, esse teatro popular, musicado, e como essa modalidade narrativa ela incorpora, é importante isso, né, gente? Ela incorpora as narrativas orais, a cultura, a vivência, é isso que a gente ouve o tempo inteiro, e traz para dentro da apresentação do pássaro. E, obviamente, a necessidade da gente divulgar e cultivar e dar continuidade a esses processos da quadra junina, por exemplo, no Pará. Um outro aspecto importante desse livro é que ele traz fatos importantes sobre a própria família Oliveira, né? E o Francisco Oliveira, que é conhecido como Velho Chico, né? Um dos maiores nomes ali dessa cena de coletar as narrativas, de escrever o pássaro, de transformar o texto. As filhas do Francisco Oliveira todas seguiram, né, esse caminho da cultura, das manifestações populares. Então, esse prefácio aqui do João Jesus Paz Loureiro, ele também faz um alerta, né, sobre a condição do Teatro São Cristóvão, que é considerado o teatro de pássaros, que agora infelizmente está em ruínas, e a questão simbólica que todas essas questões representam. Tem uma coisa importante para a gente começar a falar, né, nessa disciplina e nessa aula de hoje, que é a seguinte: seria importante nós que estamos aqui assistindo essas aulas, né, quem está pensando em desenvolver projeto, também pensar em projetos fora da caixa, né? É claro que é fantástico nós estudarmos as narrativas por meio da literatura, inclusive nós vimos isso nas aulas anteriores, mas é muito importante também que a gente possa pensar as narrativas fora do texto literário também, porque elas estão em todo lugar, né? E é exatamente por isso que eu escolhi essas duas obras, ao mesmo tempo tão diferentes, mas tão complementares, para que a gente possa pensar a narrativa também em outros eixos. E como a minha proposta nessa disciplina é trabalhar essencialmente com o Pará e o Amapá, eu escolhi e escolho sempre obras que estão publicadas recentes, pesquisadores e assim como autores que podem ser lidos recentemente. Vocês podem adquirir as obras, vocês podem ter acesso ainda, porque como são textos recentes, são poucos os estudos ainda que se desenvolvem a partir dessas obras, né? Então, nesse livro aqui, o Quem Tem Espírito de Pássaro Não Pede para Voar, o Arles Oliveira ele faz uma apresentação. E eu acho importante a gente começar falando dessa apresentação, né? Porque mostra já um posicionamento do Arles sobre a linguagem, que diz assim: a linguagem escrita é a representação da linguagem falada. Porém, quando não há essa forma escrita, é por meio da oralidade que as recordações humanas são representadas. E muitas vezes, somente através desse recurso linguístico que se obtém os elementos necessários para a composição de parte de nossa história. Por muito tempo, desde a primeira aula, a gente já está vendo isso, né, com o texto da Daniele Pimentel e da professora José Wackel, que as narrativas, por muito tempo, elas não eram consideradas essas que nós ouvimos o tempo inteiro, né? E foram silenciadas por muito tempo, pelo menos no âmbito acadêmico. Hoje a gente tem visto um movimento diferente, né? De dar vozes a esses atores, de dar espaço a esses lugares antes silenciados. E é por isso que é importante esse estudo e esse apontamento que o Arles faz no livro dele, né? Porque não é de hoje que os estudiosos da memória cultural e coletiva ainda veem nos registros e manutenção das lembranças gravadas em nossas mentes o meio mais eficaz na abordagem de problemas do tempo e da história. Então, a história social tem feito o dever de casa, né? Mas é importante que nós também possamos fazer
o nosso dever. E por que isso, gente? Tudo é muito inédito, né? Se vocês fizerem uma busca assim, rápida que seja, entrarem ali no buscador do Google Acadêmico, é muito comum a gente entrar lá, ver que tem algumas pesquisas, mas ainda assim tem muito ainda a se fazer. Então eu vou continuar aqui fazendo a leitura do texto. Estudos em textos orais e imagéticos produzem múltiplas possibilidades de análise para o pesquisador, sempre pautado em experiências cotidianas de mestres e fazedores de cultura de todos os tempos. Ao descrever lugares, pessoas, fatos, costumes, práticas e ao discorrer sobre as imagens cotidianas, os textos orais e imagéticos formulam uma interpretação das transformações que aconteceram ao longo do tempo e que continuarão servindo de referência para mudanças que venham contribuir e dinamizar o processo de transformação cultural e artística de todo um Estado, de toda uma nação. O desenvolvimento da pesquisa social necessita de elementos que bebam nas fontes de práticas culturais presentes nos campos e nas cidades, desde os tempos mais remotos até os atuais. Através dela é possível captar os ritmos da vida cotidiana da população local, seus costumes, atitudes, rotinas, desejos, festas, comemorações e lazer. Portanto, nada melhor do que a memória social para decifrar com maior objetividade a ação positiva proveniente de uma pesquisa histórica. O Arles Oliveira, ele deixa claro que, apesar de ele escrever um livro baseado nas suas memórias e na sua experiência enquanto escritor, ator, enfim, né? Esse agente, como ele fala, da cultura local, é necessário que se ocupe também o espaço da memória social. Por quê? Como é que eu analiso isso? E para a gente entender melhor, se vocês puderem anotar, seria conveniente, né? Por vezes, uma representação individual, ela sim pode representar também aspectos amplos de um coletivo. E, na minha opinião, esse livro do Arles coloca isso de uma forma muito evidente, né? Você lê um texto de memória individual, contudo você vê todo um coletivo que se constrói e é conhecido por meio dessa obra. Então, assim como Arles nos propõe o quem tem espírito de pássaro não pede para voar, existem outros lugares que é possível, sim, captar, né, como se diz, esses costumes, esse movimento local contemporâneo e fazer com que isso seja percebido além de um aspecto individual, mas também uma representação do coletivo. Então é por isso que eu realmente acho importante a nossa leitura dessa obra. Bom, então para quem nunca viu como é que funciona o pássaro, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link e vou indicar também alguns vídeos que vocês podem assistir no YouTube depois dessa aula. Eu não vou apresentar o vídeo durante a aula, porque os vídeos são protegidos, né? Tem os direitos, a gente não pode reproduzir um vídeo dentro de outro vídeo, mas o link vai estar aqui na descrição. Primeiro eu vou fazer então a explicação de como funciona esses cordões e os pássaros juninos. Então, a gente começa aqui o livro do Arles Oliveira com uma imagem linda da Karina Oliveira, em 2004, né? Ela representando aqui o porta... em 2004, a porta-pássaro, como se diz, né? Então, logo no início do livro do Arles, ele já vem explicando o que significa o pássaro. Então, podem pausar quem quiser para fazer a anotação. O pássaro junino, ou pássaro melodrama, fantasia, é uma manifestação muito comum no Pará. Ela vai surgir no século XIX, muito ali após o declínio da
da borracha na Amazônia, aquele período que ficou conhecido como Belle Époque. Então, o Pássaro Junino, ele é denominado um teatro popular, ele tem característica de fábula, e essa fábula vai ser considerada uma fábula regional. É também conhecido, alguns pesquisadores utilizam o termo ópera cabocla, não só por compreender no seu bojo esses segmentos artísticos que integram a composição dramática do teatro, quais sejam a música, a dança, a literatura, mas principalmente porque ele representa uma releitura. É muito interessante a gente pensar essa composição. Por quê? Porque quem faz o pássaro, gente, não são atores profissionais, né? São artistas populares de Belém, são donas de casa, pessoas que trabalham na rua, que têm suas ocupações. Os espetáculos e óperas apresentados. E aí, como é que funciona isso, né? Como é que, para chegar até ser esse pássaro que é conhecido nos dias de hoje? Há um tempo atrás, né? Os espetáculos de ópera e musicais que eram apresentados no Teatro da Paz, do Pará, por companhias que vindas do sudeste do Brasil e até mesmo da Europa, naquele período em que a borracha estava no auge, né? A cidade respirava cultura europeia e gastava-se muito com isso, essas peças vinham para realmente atender uma elite daquele período. E essa releitura do pássaro, ela vai ser uma consequência dessa ruptura ocasionada pelo término dos contratos com as companhias de ópera, que para cá eram trazidas pelos barões da borracha e se apresentavam no Teatro da Paz. Então, como houve esse período de declínio, a queda no mercado do preço da borracha e, obviamente, o fim desse ciclo na Amazônia, essas companhias deixaram de se apresentar em Belém e deixaram uma plateia órfã, né, de artistas locais dessa apresentação. Então, nessa perspectiva, teve a necessidade de dar continuidade na apresentação desses espetáculos, abrindo oportunidade para que artistas populares produzissem suas próprias montagens e fizessem uma releitura. Obviamente que essa releitura vai transparecer aspectos da região, dos espetáculos que até então eram produzidos na Belém de outrora. E é devido a esse contexto e essa mistura do popular com o erudito, do trágico com o cômico, da dança com a música, que o Pássaro Junino também é conhecido por ópera cabocla. Encontramos uma referência da iniciação do Pássaro Junino no século XIX, onde pesquisadores naturalistas assistiram no interior da Amazônia algumas brincadeiras que apareciam em forma de cortejo, em que as pessoas usavam máscaras que imitavam elementos da natureza e da fauna amazônica, como aves, onças, coatis. Esses movimentos lembravam as brincadeiras indígenas, em forma de cordões ou cortejos. Então, é importante também, né, que quando a gente faz a pesquisa sobre o pássaro junino, em 1927, o Mário de Andrade, naquela famosa, né, dança dele pela Amazônia, escreveu um livro chamado Fotógrafo e Turista Aprendiz, que ele, na época, fazia levantamento de estudos do que se nomeava folclore, né? A gente sabe que hoje o termo folclore ele se refere a um conceito que vem do folk, não é mais tão utilizado nesse sentido de narrativa. É até importante falar sobre isso, né? E aí, quem estiver aqui assistindo e pretende propor projetos no seu, ou está mesmo desenvolvendo os projetos na narrativa, eu pauso aqui um pouquinho para falar um pouquinho sobre a questão teórica, né, gente? A utilização do termo folclore. Por quê? É proibido usar o termo folclore? Não.
ele existe? Existe. Só que ele é um termo que surgiu relativo à cultura da Inglaterra, né? Ele vem do folk. E a palavra folk está diretamente ligado ao aspecto do popular. O que significa isso? Significa que em determinado momento, né, havia realmente uma separação do que era chamado cultura popular e cultura erudita. E o folclore, esse termo, ele vai ser empregado justamente para atender esse significado de cultura popular. Hoje, em 2024, nesse momento aqui que vocês estão assistindo essa aula, convém pensar que na época que esse termo era aplicado, ele diminuía. Diminuía ou considerava que a cultura popular fosse menor em relação a uma cultura erudita classificada, considerada como superior. Então, tomar cuidado nos projetos, tá, gente? Nas analogias e nos comentários, quando utilizarem a palavra folclore, lenda, principalmente, né? Tem uma outra que sempre aparece, assim, tanto nas aulas quanto nos projetos, exotismo. Falar de exotismo na Amazônia. Veja bem, exotismo para quem? Né? Exótico para quem? Qual o significado da palavra exótico? Então, por exemplo, aqui no texto do Arles, ele aplica o termo folclore, obviamente, relativo ao contexto de 27, que o Mário de Andrade era considerado folclorista do Brasil, né? Inclusive, existia esse termo, né? Folclorista. O próprio Bruno de Menezes, que é grande poeta da literatura da Amazônia, já falei do Bruno de Menezes em outros momentos aqui do Literaturas do Norte, ele também era ativista cultural e também foi considerado folclorista. Agora sim, cuidado ao usar o termo folclorista, folclore, lenda, né? Porque vocês têm realmente que avaliar o sentido que esse termo está sendo utilizado, para não parecer que está se adotando, por exemplo, esse posicionamento que a gente tem combatido, de se separar a cultura como se existisse uma que estivesse acima e outra que estivesse abaixo, tá bom? Então, dando continuidade aqui, diante de todo esse contexto, o que se conclui é que o pássaro junino, que hoje conhecemos, recebeu não só a influência dos espetáculos de ópera e dos musicais, apresentados no Teatro da Paz e das companhias de teatro de revista, apresentados no Teatro Nazareno, que se localizava no entorno do Lago de Nazaré, mas também ele bebeu da fonte regional dos cordões de bicho. E aí é interessante, né? Porque o pássaro realmente ele vai ser esse lugar que vai nos apresentar todos os elementos da narrativa, misturando tudo de uma só vez e tudo num só lugar, inclusive a oralidade. É uma loucura, gente, é muito fantástico. E a partir desse momento aqui, a gente vai passar a entender melhor como é que funciona essa estrutura do pássaro, né? Então, essa personagem que eu mostrei para você aqui no início, olha, que lindinha, né? A Karina Oliveira, em 2004, é uma criança, né? Era uma criança nesse momento. Ela representa já um elemento importante dessa configuração, que é a porta-pássaro. No Teatro do Pássaro Junino, a porta-pássaro ela simboliza a figura da ave que o grupo representa. Normalmente é uma criança, né? Uma brincante mirim,
que ela parece fantasiada de pássaro, ela imita esses movimentos do pássaro com uma escultura de pássaro empalhada na cabeça. E aí, é fato que o teatro de pássaro junino, ele surgiu no Pará proveniente de artistas populares com essa intenção de fazer uma releitura, mas com aspectos da região, das antigas óperas produzidas no Teatro da Paz e também no Teatro Nazareno, conhecido também como teatro de revista. E o pássaro, então, ele vai ser, e aí eu sugiro que vocês, quando estiverem reassistindo, né, pausem o vídeo para pegar essa nota, quem for trabalhar com esse tipo de narrativa, né? Foi a fusão das personagens da cultura europeia, olha que loucura, da cultura europeia. Então, o que eu tenho aqui? Nobreza, fadas, feiticeiras, misturadas à cultura amazônica, representada por índios, matutos, caçador, que melodramas e fantasias, ironias e paródias, música e dança, tudo perfeitamente integrado nas asas da imaginação da cultura popular paraense, surgiram para compor essa grandiosa manifestação cultural, o pássaro junino ou pássaro melodrama fantasia. Então, dada essa contextualização, quais são os tipos de pássaro? Bom, como eu não posso usar vídeo, mas depois vocês podem olhar na descrição do vídeo, eu vou deixar a indicação de uma representação de pássaro inteira para vocês assistirem. Eu vou passar para vocês aqui as próprias fotos que são do acervo do livro do Arlis Oliveira, Quem Tem Espírito de Pássaro Não Pede para Voar, que foi publicado em 2021. Esse porta-pássaro aqui, ó, vamos ver os tipos de pássaro, né? Então, o pássaro junino, ele normalmente apresenta dois tipos, né? Quais sejam os cordões de pássaro e o pássaro junino, ou como também é conhecido em Belém, o pássaro melodrama fantasia. O cordão de pássaro é uma variante dessa manifestação cultural encontrada na zona rural e urbana. Já o pássaro junino, ou melodrama fantasia, é um fenômeno exclusivamente urbano, tá? Ambos provêm da mesma identidade cultural, porém com algumas características que a gente vai ver que são um pouquinho diferentes, né? Então, no livro do Arlis, ele tem um tópico específico chamado Características, Dramaturgias, Núcleos e Personagem dos Cordões de Pássaro e dos Pássaros Juninos. E aí, eu localizo vocês agora na página 29 do texto, tá? Características em comum entre os cordões de pássaro e os pássaros juninos. Então, vamos ver quais são os elementos, afinal, que vão aparecer para a gente aqui. Primeiro, é a figura do guardião ou guardiã do pássaro, né? O Arlis, por exemplo, ele vem de uma família que tem várias pessoas ligadas a essa função, né? O guardião ou guardiã é a figura principal, tanto dos cordões de pássaro quanto dos pássaros juninos, porque esse guardião, ele acumula as funções de coordenador e também produtor do grupo, diretor da peça e até mesmo ele confecciona, costura, faz figurino e também pode fazer adaptação das peças para um outro espetáculo, né? Então, uma guardiã assim que é muito conhecida dessa cena é a Iraci Oliveira, que está na foto, o ano é de 2017. Os componentes brincantes, né? Quem são esses brincantes? E aí mais uma questão para a gente parar para pensar como essa narrativa ela vai compor o nosso imaginário, né? Por quê? As pessoas que representam o pássaro, vocês podem ver aí na imagem,
a cena, né, dos componentes, alguns bem característicos, com roupas. No pássaro junino é importante dizer isso, né? Não tem cenário. O que faz o cenário são as pessoas e as roupas, né? O figurino que elas utilizam. E são vários núcleos, como a gente vai ver, que compõem o pássaro. E essas pessoas, elas são pessoas da periferia. É importante dizer isso, né? São pessoas da comunidade, normalmente aonde o pássaro está localizado. São donas de casa, autônomos, estudantes, gente simples, né? Que são convidados por esse guardião para participar do pássaro. Então, o período de apresentação é, obviamente, o mês de junho. A temática que envolve essas apresentações é a dramaturgia pautada na caça, na morte e ressurreição ou ferimento e cura de uma ave. Então, a narrativa é essa. A diferença é que enquanto na dramaturgia, no cordão de pássaro, o pano de fundo ou o ambiente no qual essa narrativa se desenvolve é na zona rural, no caso do cordão de pássaro. Isso vai acontecer, o espaço seria, por exemplo, fazendas, seringais, engenhos. Agora, quando se trata do pássaro junino ou pássaro melodrama fantasia, que é a mesma coisa, a narrativa, ela pode acontecer na zona rural, mas ela também acontece na zona urbana. E normalmente esse espaço, essa ambientação, ela se dá em vilarejo, floresta, observa, castelo, palácios de nobres, que são os descendentes dos colonizadores europeus. Em ambos, a temática principal digamos assim, é o confronto, né, do bem sobre o mal. E isso sempre envolve um discurso de preservação da natureza. Então, o pássaro junino, os grupos de pássaro, obviamente são chamados por nome de pássaro, né? Tucano, roxinol, tangará, irapuru, beija-flor, tentem, sabiá, pavão, ararajuba, etc. Esses aqui são alguns nomes, né? O melodrama, né? Qual a característica desse melodrama? Bom, ambos apresentam uma peça dramática. Essa peça ela é representada, ela tem acompanhamento musical, ela é popular, ela tem uma linguagem acessível, ela apresenta alguns conflitos, ela interage com a plateia, e envolve situações também cotidianas, por exemplo, traição, drama amoroso, vingança, gravidez, separação, disputa, a fantasia, qual aspecto é valorizado nessa questão. Gente, isso aqui é muito curioso, né? A fantasia, nos pássaros, elas compõem a narrativa unindo dois aspectos. Primeiro, aspectos da mitologia europeia, por exemplo, vocês vão encontrar lá a figura da fada, entendeu? Príncipes, princesas, assim como personagens da mitologia amazônica. E aí é interessante que esses personagens eles estão sempre ligados aos aspectos de transformação, cura, encantaria, como pajés, botos, feiticeiras, né? Então é interessante que nesse lugar da fantasia, a narrativa do pássaro junino, seja ele cordão, que se passa na zona rural, ou seja ele popular, que se passa o pássaro melodrama, fantasia, na zona urbana, ele vai envolver dois aspectos de espaços culturais diferenciados, né? Então, se mistura nessa narrativa esses aspectos, isso também vai aparecer como característica dos personagens,
né? Alguns personagens eles são obrigatórios. Por exemplo, a figura do porta-pássaro, que é aquela que nós vimos no início, né? Que é uma criança que tem um pássaro na cabeça, que traz o nome do pássaro, representa a abertura ali do início da cena, os matutos. Esses matutos vão representar o cotidiano das pessoas que vivem na Amazônia. Então, é interessante porque vocês vão assistir ao vídeo depois, né? O núcleo dos matutos, ele é assim super engraçado. É um núcleo de comédia, né? Eles fazem piada, eles cantam, eles se julgam, eles brincam. Mas por trás daquele discurso, das narrativas, na fala das personagens desse núcleo dos matutos, tem muita coisa que compõe realmente o imaginário da Amazônia, histórias que a gente já ouviu, por exemplo, como histórias sobre o boto, a mulher que engravidou do boto, a outra que desapareceu, o outro que foi encantado, alguém que virou bicho, né? Matita Pereira, que são narrativas que são totalmente comuns à região amazônica. E elas aparecem na voz dessas personagens dos matutos. Então tem o caçador, tem a fada, a feiticeira com os seus filhos e filhas de santo. Então aqui fica uma referência direta às religiões de matriz afro, né? O guerreiro, a Índia branca, que é conhecida como Índia favorita, né? Ela é branca, gente, né? Porque ela se veste branco, tá? A roupa dela é branca. O cacique, a tuxaua, o pajé, os demais índios, todos vão apresentar um figurino bem específico, né? Então, olha só, a Índia favorita aqui, representada pela Eliana Oliveira, 1996. Ó, a Índia branca aqui, representada pelo grupo Junino Tucano, aqui é a Maiara Oliveira, também da família Oliveira, no ano de 2000. Então, quais são as outras coisas também que compõem essa narrativa do pássaro? A música e a dança, essa música ela aparece por meio de instrumentos de sopro, então tem trombone, saxofone, tem percussão, caixa, surdo, prata. A dança é composta por bailarina, são vários os ritmos que compõem essa apresentação, como rumba, merengue, mambo, samba, carimbó, salsa, enfim. Uma infinidade de ritmos brasileiros, né? A marcha de entrada e de despedida, é importante dizer que cada grupo tem a sua própria marcha de entrada e de despedida, e a letra dessas marchinhas, e são marchas mesmo, igual aquela de carnaval, com aquele ritmo de carnaval, né? Elas apresentam o pássaro e as personagens, exaltam aquele pássaro, mas elas também provocam o outro pássaro, que seria o pássaro rival, né? Então, agora vamos ver algumas características exclusivas da dramaturgia dos cordões de pássaro. Então, a apresentação aqui é teatral, então existe um posicionamento cênico, ele se apresenta na forma de semicírculo, é como se fosse um palco num determinado espaço de terreiro, né? Formato semicircular. A ação ocorre no centro do palco, então a personagem que toma a voz, ela sempre ocupa. A narrativa, por vezes, ela se desenvolve em forma de cordel. Não é uma obrigação, mas muitas dramaturgias escritas por cordões de pássaro são feitas na forma de cordel. Os textos eles são rimados, melodiosos, são cadenciados, acho que também até para facilitar a memorização, né, das personagens, dos atores. E aqui tem alguns personagens
que são exclusivos dos cordões de pássaro, né? Que acontecem, obviamente, no meio rural e representam moradores de fazenda, inclusive até com certo deslocamento temporal. Por exemplo, coronéis, barões do engenho, da borracha, as filhas desses barões, que são chamadas de sinhazinhas, como também o guarda-bosque, a cigana e o passarinheiro. Então, características que são exclusivas do pássaro melodrama fantasia. Primeiro, a narrativa ela acontece em formato linear. O que significa isso? A ação ela apresenta uma narrativa com começo, meio e fim, e ela segue uma sequência lógica. O espaço, geralmente, que eles usam é o teatro, esse formato tipo italiano, apresenta uma movimentação de cena que também é vista nos cordões de pássaro, mas que torna mais convencional dentro desse espaço do teatro. O núcleo e personagens. Os grupos de pássaro melodrama fantasia, dentro desse núcleo, existem núcleos que identificam os grupos de personagem. Por exemplo, o núcleo da nobreza, que é um núcleo responsável pela ação dramática da peça. Eles representam nobres que descendiam dos colonizadores europeus, e aí tem um papel de destaque, né, para o marquês e para a marquesa, duque, duquesa, príncipe, princesa. Nesse sentido também tem o núcleo de maloca, que é um núcleo assim ligado ao aspecto indígena mesmo. Tem o guerreiro, tem a índia branca, a tuxá, o cacique, o pajé, e um núcleo misto. Nesse núcleo misto, tem algumas personagens que podem variar, né? Dos cordões de pássaro para o pássaro junino. Mas alguns são fixados. Por exemplo, o caçador, né? Um personagem que caça o pássaro. A feiticeira, que representa o mal. E aqui, essa feiticeira, ela está ligada a uma energia de força bruta também, né? Algumas figuras que são lendárias do universo amazônico e outras que contrapõem esse aspecto, né? As fadas, que ao contrário da feiticeira representam o bem, e aqui apresenta uma questão curiosa, né? Que inclusive eu acho que a gente poderia até parar para pensar um pouquinho, né? Eu sei que essa aula de hoje, gente, quem está assistindo, ela é longa, tá? Então, vão preparando aí se precisar reassistir, porque é muita coisa que precisa falar hoje mesmo, tá bom? Essa representatividade aqui, por exemplo, da feiticeira que encarna uma figura do mal e a fada que representa uma figura do bem, é algo que a gente pode pensar, por exemplo, em futuros projetos e críticas, né? Por que será que a fada, que é essa imagem mítica que está ligada à cultura europeia, está atrelada à figura do bem, e a feiticeira, que está ligada ao contexto amazônico, representa o mal? Será que isso aí começamos as nossas provocações de hoje, né? Será então que nós estaríamos colocando em julgamento aqui a representação de uma cultura que é boa e uma outra cultura que é ruim, e isso acaba transparecendo também na forma da constituição desse pássaro? Veja, é uma provocação para nós pensarmos, né? Lembra que no início da aula nós descobrimos que o pássaro junino ele é uma adaptação regional, né? Mas que começa a existir a partir do momento que as companhias estrangeiras e de outros lugares do Brasil não vêm mais se apresentar em Belém, no Pará, né? Então, isso de certa forma não vai transparecer um discurso da época, criado à época, sobre a região,
sobre os costumes e sobre as crenças? Bom, fica a reflexão, né? Como essa aula está sendo gravada, eu espero que vocês possam problematizar isso no momento que ela for ao ar, tá bom? O núcleo da matutagem, que é um núcleo de alegria cômico, né? Que traz o dramalhão, apresenta os caboclos ribeirinhos, as pessoas do interior, né? Então, essa característica comum de pessoas leves, que vivem bem com pouco, que transformam. Olha só a figura da Marquesa aqui, que está representada pela Gisele Mello em 2017. Vocês perceberam que o figurino, olha só aqui a roupa do Marquês, né? Do Duque, perdão, representado pelo Francisco Tapajós em 2005. Olha que exuberância, né, o figurino. Então, importa dizer por que o figurino é tão importante, né, no pássaro. Como eu disse anteriormente, o pássaro não tem cenário. Então, o que identifica, de certa forma, essa cena é a própria indumentária das personagens, né? Então, o que não limita a constituição desse espaço, né? Também não tem iluminação. Os entreatos vão trocar, por exemplo, no Pássaro Junino, é muito utilizada a dança como intervalo, né? Dançarinas mirins, mambos, ritmos ocupam esse espaço no momento que as personagens estão se trocando. E aí entra uma coisa que a gente fica pensando assim, o sambista, que é uma personagem característica assim do Brasil, né? Aparece também no Pássaro Junino. O samba ele encerra o espetáculo e revela que na cultura do pássaro existe uma grande diversidade de expressões populares, que realmente se integram simultaneamente, né? Alguns pássaros, gente, não apresentam a figura de um narrador, e aí eu coloquei essa questão aqui, né? A narração é um elemento comum da dramaturgia do pássaro. Existem espetáculos de pássaro que não têm a figura do narrador, mas existem situações em que tem a necessidade desse recurso para reduzir o tempo de exibição da peça, né? Porque às vezes o próprio público também interage nesse contexto. Então, assim, gente, dados esses esclarecimentos sobre a primeira obra que eu escolhi, e aí eu retomo Quem Tem Espírito de Pássaro Não Pode Voar, publicação da Folheando de 2021, do Arles Oliveira. Eu recomendo, obviamente, que vocês procurem também, eu vou deixar na descrição desse vídeo, um outro texto que eu gostei bastante mesmo. É esse livro aqui, que é uma publicação do Sesc, chamado Pássaros, é de 2017, ele está disponível nesse link, acesso gratuito, um livro fantástico. E aí, nesse livro, tem também um texto do Paz Loureiro, que eu recomendo como leitura complementar sobre o pássaro junino. E aí eu tinha que escolher alguma coisa para a gente... Como a gente não pode assistir a apresentação durante a aula, mas vocês vão assistir depois, porque eu vou indicar o link, eu escolhi uma narrativa que é da Iracema Oliveira, esta senhora que está aqui, olha, que é a guardiã do pássaro tucano, que eu vou ler para vocês agora, tá? Bom, esse livro, como eu falei para vocês, deixa eu só colocar aqui na página de referência, que eu quero mostrar para vocês e eu já volto. Olha só. Esse é o livro Pássaros, que é a publicação que eu indiquei para vocês como leitura complementar. Ele é disponível para download gratuito, ele traz vários textos, né, sobre etnodramaturgia, sobre o Pássaros Juninos, um estudo musical, tem um texto específico falando sobre o figurino, tem um texto falando sobre
a matutagem, essa relação entre o cômico popular medieval com a narrativa. Mas para essa aula, eu quero recomendar 2 textos, tá? Que são esses que estão marcados aí na tela. O primeiro é o texto do João Jesus Paz Loureiro, chama Onde Pousar o Pássaro do Amor. E o segundo é o Chorar e Rir ao Mesmo Tempo, que é da Iracema Oliveira, que é o texto que a gente vai ler agora, tá bom? Então, para a gente finalizar essa primeira parte, esse livro ótimo do Arlis Oliveira, que eu recomendo que vocês adquiram e também possam ter acesso ao pássaro, né? Mesmo quem está fora do Pará, que nunca viu um pássaro, é importante assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês entenderem todos esses aspectos que são comentados da narrativa e como essas narrativas orais vão passar do texto escrito para o teatro. Né? A gente não deixa também de estar falando aqui de um processo de tradução intersemiótica. Então, para a gente finalizar essa primeira parte da aula, calma, eu vou ler um texto da Iracema Oliveira, que é eu não tenho nem palavras, né, para falar da Iracema Oliveira, porque é uma pessoa que eu admiro, assim, uma profunda admiração, não só por ela, mas por toda essa família. Mas a Iracema principalmente, né, guardiã do pássaro tucano, grande ativista da cultura nortista, mulher, em vários aspectos ocupou lugares importantes na constituição dessa cena do teatro. Então eu escolhi o texto dela para encerrar a primeira parte. Chama Chorar e Rir ao Mesmo Tempo. Comecei a brincar em pássaros juninos ainda muito menina, com cerca de 7 para 8 anos de idade. Iniciei como porta-pássaro do Cigarra Pintada, lá na volta da Tripa, que hoje é a passagem Belém, no bairro do Telégrafo, na capital paraense. O Cigarra Pintada era do meu padrinho, Orlando Bassu, o velho Orlando Bassu. Eu fiquei muito feliz quando comecei a sair no pássaro. Naquele ano, minha mãe havia falecido em fevereiro, então em abril meu pai Francisco Oliveira começou a me levar para me distrair. Ele já era autor de peças juninas e ensaiador. Também foi quando comecei a brincar de pastorinhas no Colégio São Vicente de Paulo. Mas o pássaro realmente é a menina dos meus olhos. Até hoje lembro da minha primeira fantasia. Era marrom e amarela, as cores da cigarra. Tinha asas bonitas, cheias de pérolas e bordados. Os pássaros, pelo que me lembro, sempre tiveram muito brilho. Não era como o carnaval, mas traziam sim sua luz, seus paetês, seus aljofres, que eram de várias cores. Minha roupa era toda bordada e quem fazia era a mãe do Bassu. Recordo também da música que eu cantava. Dizia assim: ao trinar da garula pássara, o meu gorjear tem mais sonoridade. Tem um quê de encanto, a que todos extasia, numa apoteose de suave harmonia. Dessa primeira experiência, lembro que me vi no palco e olhava aquele mundão de gente. Eu queria chorar e rir ao mesmo tempo. Eu cantava, o pessoal aplaudia. Bailava e o pessoal aplaudia. Eu amei tanto que eu dava minha vida naquele porta-pássaro. Aquelas asas abriram realmente o caminho para mim, antes de eu entrar no rádio. Pena que eu não tenho nada registrado em fotos desse tempo. Quando começava a quadra junina, era um luxo, pois tinha diversos espaços para os pássaros que se apresentarem em Belém. Havia um novo prado, no bairro do Telégrafo, que era como um parque de diversões, com barracas de guloseimas, um curral onde os bois bumbais se apresentavam e um teatro de madeira. No mesmo bairro existia o Belúcio, uma casa de espetáculos que recebia apresentações de pássaros, e também o Brasilândia, um cinema no bairro da Sacramenta,
De lá, no bairro da Pedreira, na Avenida Pedro Miranda, tinha o Parque de Diversão Estrela d'Alva, que hoje é um supermercado. Quase de frente ficava o Cine Paraíso. Era um cinema bem localizado, bom para apresentação de pássaros. Hoje, se não me engano, lá funciona uma igreja evangélica ou uma churrascaria. Já no bairro do Guamá, havia o famoso 11 Bandeirinhas, que era um tipo de arraial. Nos Jurunas, eram 2 espaços, a Sociedade Esportiva e Beneficente Imperial, que existe até hoje, a Sociedade Beneficente União e Firmeza, que não sei se ainda existe. No bairro de Nazaré tinha o Teatro Variedades, uma casa quase em frente à Praça Santuário. O mais interessante é que todos esses espaços funcionavam simultaneamente. Então tinha pássaro de um lado a outro da cidade. Era lindo, lindo. Os grupos saíam 7 horas da noite para se apresentar e só voltavam na madrugada do outro dia. Eu lá morta de sono, mas feliz. Uma vez, eu me lembro que cheguei por volta de 3 horas da manhã no Teatro São Cristóvão e o público ainda estava lá aguardando. Os ingressos para assistir os grupos eram pagos, então o povo guardava dinheiro para o mês de junho. Naquele tempo já havia quadrilhas juninas, mas não era como é hoje. A coqueluche eram os pássaros e tinha plateia para todos. Quando se realizavam concursos, acontecia uma votação para escolher o melhor. Havia briga, mas não de cacete, porrada, nada disso. Eram brigas de músicas entre as orquestras que acompanhavam cada grupo. Martelo de Ouro, Candoca, Vitória Universal eram as mais famosas. Era possível ter orquestra, porque cada grupo tinha um padrinho, que ajudava a bancar as despesas como transporte e músicos. Já os brincantes sempre foram brincantes, não recebiam e não recebem nada. Além da cigarra pintada, também brinquei no Coati. Lá eu fui cupido, borboleta, fada, 5 ou 6 anos depois, princesa. Todo mundo adorava me ouvir cantar. Nessa época, o autor já era o professor Cazuza Melo. A dona do Coati, que agora chamamos de guardiã, era a dona Camélia. Ela era descendente de índios e cantava em Guarani, lindamente. Fazia o papel de Tuxaua. Ela foi morar no Rio de Janeiro e tempos depois nós nos encontramos. Eu contei como as coisas agora estavam diferentes. Ela ficou triste e chorou. Não me envolvi em outros grupos porque não dava tempo. Eu me afastei um pouco desse universo quando entrei para a rádio, pois a função me absorvia demais, já que eu era a estrela da novela da manhã, mas sempre procurei ajudar. Tanto que na década de 80, o Pássaro Tucano ressurgiu lá em casa por intermédio do professor Laércio Gomes e da minha irmã, Ara de Oliveira, hoje guardiã do Pássaro Ararajuba. O Laércio Gomes, aliás, foi uma das pessoas mais importantes da minha trajetória com pássaros e na de muitos outros. E o professor Cazuza Melo, que escrevia peças, ensaiava os meninos e tocava o violino. Claro, sem contar meu pai, que me incluiu nesse universo e também escreveu peças, tocava violino e violão, tendo só o segundo ano do primário. Além deles, existiram muitos brincantes que eram bons no que faziam e não tiveram a oportunidade de deixar seus depoimentos ou ficar registrados em pesquisas. Lembro do caçador João Oliveira, da dupla de matutos Casquinho e Pichichi, que só de entrar no palco todo mundo já achava graça. Tinha Antônio Chatice, que ele não fosse chato, era apenas um apelido. E antigamente a maioria dos personagens cantava. Todos tinham uma voz linda. Uma das mais lindas que eu já ouvi no Pássaro foi a do falecido Raimundo Santana. Ah, eu sinto muita saudade desse tempo. Mas de repente foram fechando os locais nos bairros, vendendo. Ainda assim, houve um tempo em que São Cristóvão, que era o Teatro dos Pássaros, continuava ali. Mas então ele foi fechado, e foi a coisa que mais me magoou, pois, no meu entender,
sempre haveria um espaço permanente para a brincadeira. Alegrias como se vê, eu tive muitas. Tristeza só pelos espaços que fecharam. No fundo mesmo, eu ainda carrego uma esperança. Bom, esse texto da Iracema Oliveira, assim como o texto do Arlis Oliveira, eu volto ao ponto de início dessa aula, né? Eles nos trazem uma representação individual, inscrita, não escrita, inscrita a partir da memória individual, mas que escreve uma memória coletiva. Né? Nesse processo de elaboração do pássaro, que reúne todos esses elementos místicos que envolvem culturas diferenciadas, espaços diferenciados, é possível a gente perceber muito das narrativas orais, né? Então é por isso que eu escolhi essa obra, e aí eu recomendo novamente, eu vou recuperar aqui, essa primeira parte da aula toda baseada no livro Quem Tem Espírito de Pássaro Não Pede para Voar, do Arlis Oliveira, da editora Folheando de 2021, né? Aqui a fotinho do Arlis. Eu tinha convidado, gente, o Arlis para gravar um vídeo e participar hoje conosco na nossa aula, mas infelizmente por uma perda pessoal profunda que ele teve, eu peço desculpas em nome dele, o vídeo dele não vai ser transmitido, mas eu tenho certeza que numa nova oportunidade nós vamos nos encontrar e recuperar novamente essa discussão. E aí eu recomendo também para vocês, como eu já disse, o livro Pássaros, que é esse que vocês estão vendo na tela, é uma publicação do SESC, né, com esses vários textos que eu indiquei. Tudo bem? Então, finalizada essa primeira parte, nós voltamos aqui lá para a nossa primeira aula, novamente com o texto da Daniele dos Santos Pimentel e da Josebel Aquil Fares, chamado O Lugar das Poéticas Orais, justamente para nós pensarmos a respeito dessa estrutura do texto poético oral. Né? Então, eu vou voltar aqui uma citação brevemente das professoras. Fixamos nosso olhar no poético oral, isto é, o texto narrativo oral presente tanto na voz de narradores quanto na literatura impressa, uma vez que essa se utiliza da experiência do ato de narrar. O texto oral segue na contramão de uma historiografia literária excludente de muitos textos da cultura, dentre eles o texto poético oral. Sobre a questão, Doralice Alcufurado, em 2007, página 3, observa: o texto poético oral permaneceu por muito tempo fora do enfoque teórico dos estudos literários, cuja tradição tem privilegiado a escrita. Bom, eu retomo a fala das autoras Pimentel e Fares e eu endosso essa afirmativa de que por muito tempo os estudos literários privilegiaram somente os textos clássicos considerados canônicos, né? Isso não significa dizer, gente, que eu sou contra estudo de textos canônicos, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas enquanto pesquisadora na Amazônia e vendo essa questão diversa e riquíssima que nos cerca, eu me sinto na obrigação realmente de discutir essas questões, tanto da poética quanto da narrativa, no contexto da nossa produção acadêmica, né? Quem talvez está assistindo essa disciplina pela primeira vez, quem está aqui, por exemplo, na primeira vez no Literaturas do Norte, eu recomendo também que assistam os meus cursos anteriores, as minhas disciplinas anteriores que já foram ministradas, né? Todas elas são voltadas à discussão de Amazônia. Por quê? Porque é necessário que hoje os estudos literários realmente possam abrir as portas e avançar nesses aspectos de estudos da oralidade que não estão só ligados ao texto canônico. Então, esses
textos que eu escolhi no primeiro momento, assim como o próximo que nós vamos estudar, eles são textos que mantêm um caráter artístico, obviamente, mas eles também são marcados por um caráter etnográfico, né? E eles são artísticos por quê? Porque eles apresentam um significado profundo que vai relacionar aspectos míticos da oralidade, essa complexidade das cosmogonias, as representações simbólicas, a memória, mas também são textos de caráter etnográfico. Por quê? Porque eles são determinantes dessas imagens da cultura. Eles apresentam a cultura que não está só nos nossos ouvidos, naquilo que a gente vive, mas ela está entre nós. E, ao mesmo tempo, ela é lida e permanece representada. Por exemplo, num pássaro junino, né? E aí, novamente, nós retomamos aqui a categoria dos narradores, né? Porque aí, e para tratar desses narradores, eu encerro essa primeira parte, né, com a indicação dessas leituras que eu falei, e passo para a nossa segunda obra, que é a Pajé Zé Piranha, Histórias de Cura e Encantaria no Marajó. A disciplina Literatura Amazônica, Narrativas Contemporâneas, ela prevê o estudo de textos recentes, que fique claro isso para quem está assistindo, né? Então é por essa razão que eu retomo a categoria dos narradores para falar da obra do Maxi Silva e do Elton Favacho, né? Por quê? Nessa obra aqui, que é o Pajé Zé Piranha, como eu falei no início, ela é uma obra que vai reunir uma série de pessoas que são entrevistadas, que foram curadas de alguma forma, que conheceram o Pajé. O Pajé Zé Piranha é avô do Maxi Silva, que na foto está à esquerda, né? Inclusive, ao final da minha aula, tem um vídeo maravilhoso que ele mandou e eu já aproveito publicamente para agradecer tanto o Maxi quanto o Ailton pela necessidade e urgência dessa publicação. Esse livro é um livro que me orgulha muito e eu tenho que rasgar essa seda aqui agora. Eu vou dizer para vocês por quê. O Maxi, ele é professor na Universidade Federal do Amapá, o Ailton também é professor, só que no Marajó. E todas as vezes que eu leio esse livro, eu me emociono muito, sabe? Porque eu vivi uma época, eu vivi 5 anos no Marajó, estudando, né? Eu estudei na Universidade Federal do Pará, a minha graduação no Marajó. E olha que coisa incrível esse momento que eu estou vivendo hoje, né? Estou aqui ministrando uma aula sobre memória, sobre individualidade, sobre representações, sobre coletividade, sobre memória coletiva. E eu me vejo nesse lugar, né? De um lugar que eu vivia um tempo atrás, que eu ouvia as histórias do Zé Piranha, né? Quando esse livro chegou para mim, e eu li, é um livro enorme, gente, tem acho que umas 300 páginas, né? E é esgotado. Na fala do Maxi, que vai seguir da minha fala, ele vai falar muito bem sobre a necessidade e urgência dessa obra, né? Porque foi um... Quando chegou esse livro à minha mão, eu lendo o livro, eu tinha a sensação que eu estava naquele lugar ouvindo as pessoas falando da cura e das encantarias, de tudo que envolvia o Zé Piranha. Então, esse livro, para mim, nossa, ele é um livro muito necessário. Não tem uma vez que eu volte para esse livro que eu não me emocione. Eu recomendo muitíssimo que vocês adquiram, não somente pela qualidade da obra, mas pela necessidade de projetar
esses narradores, né? Por isso, nós precisamos ver essa categoria aqui, né? Que nesse caso é a primeira categoria do livro do Pajé Sepirânia. As pessoas com mais idade, preferivelmente aqueles que nasceram e nunca saíram das suas terras. Então, para a gente conhecer um pouco o texto do Pajé Zé Piranha, História de Curas e Encantaria, e ver como as narrativas orais foram parar numa obra literária. Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, o livro. Bom, eu tenho o livro impresso, mas como vocês sabem, o livro, na verdade vocês vão saber agora, perdão. O livro já está, essa versão que eu estou apresentando aqui para vocês, eu gostaria de agradecer gentilmente ao Maxi Silva, tá? Porque ele que cedeu para que eu pudesse usar, porque não existe uma versão digital. Essa aqui, digamos, é o miolo do que vai ser a terceira edição dessa obra, porque ela está simplesmente esgotada, tá? Esse livro saiu pela editora Dalcídio Jurandir, é uma publicação de Belém, de 2023, né? E aí vocês vão ver que ela está com alguma parte em amarelo, mas é porque não é o texto final, tá? É o texto que está sendo revisado para publicação e vocês vão assistir aqui em primeira mão comigo. Bom, nessa obra eu queria mostrar para vocês. Eu tenho aqui um sumário, e aí tem um prefácio muito legal que a Páscoa Sarmento fez, maravilhosa, que fala, nossa, de forma sensível e brilhante da importância desse livro. E aí o que o Max e o Ayrton fizeram? Eles reuniram as narrativas. Então, cada título desse aqui que vocês estão vendo é uma história que foi contada por um narrador. Alguns desses narradores são da família, outros são pessoas que conheceram o Zé Piranha. Então, são narrativas ligadas aos aspectos de cura, pagelança, encantaria e outras coisas mais do Marajó. Gente, eu sou muito fã desse livro, acho que já deu para perceber, né? Então vocês vão sentir o porquê e vão entender já já. Então eu queria que vocês olhassem aí agora o sumário, só para a gente, pelo título das narrativas, identificar as temáticas, né? Sinais de pagelança, como foi que ele começou a sentir esses sinais, de como ele... A missão, né? O que ele vai chamar de missão, porque o Zé Piranha sempre trabalhou com a cura pelas mãos, pela oração, pelos banhos, pelas ervas e nunca cobrou nada de ninguém. Ele sempre indicou que algumas coisas deveriam seguir também a medicina tradicional. Ele foi chamado, inclusive, gente, o Zé Piranha ficou tão conhecido e tão importante em Soure que chegaram a oferecer uma vaga para ele no hospital, para ele trabalhar no hospital, e ele recusou, né? Então, assim, são muitas histórias maravilhosas, assim. Foi bem difícil escolher uma, e eu escolhi uma que seria mais curta por conta do tempo da nossa aula e também porque eu quero muito que vocês assistam na sequência a fala do Maxi Silva. E aí vocês podem ver, né? São narrativas que tratam da medicina alternativa, das pessoas não acreditarem nesses aspectos espirituais, como essas questões podem curar uma pessoa, que sim, existem doenças que podem ser curadas pela medicina, mas que existem também apoio espiritual que pode melhorar, o conhecimento das ervas, dos banhos, o cuidado da relação com a natureza. Tudo isso que eu estou falando é muito fácil de ser lido e encontrado nesse texto que eu estou indicando para vocês. Então, para a gente sentir um pouco o sentimento e a forma como esses narradores
se apresentam, eu escolhi um único texto, que é esse que eu vou apresentar para vocês agora. Então, foi difícil, mas eu escolhi uma narrativa só, mas eu tenho certeza que vocês depois vão procurar a obra e vão ler as outras narrativas, porque vale muito a pena. E assim, esse texto é o Cura pela Cachaça. Deixa eu voltar aqui, olha só que legal. Todas as narrativas, antes da narrativa, nesse livro, vem com a foto de quem contou a narrativa, né? Que eu achei muito legal. Essa daqui é uma narrativa que foi contada pela Maria de Belém. E aí, em seguida a foto do narrador, vem um poema. Lembrando que os autores do livro são 2 poetas, né? Então eu vou ler primeiro o poema que está em A Cura pela Cachaça. Esse está na página 146 do livro Pajé Zé Piranha. De um dente extraído, sofrimento se instaurou. Depois de tempo perdido, Zé Piranha procurou. E aquela agonia, que durou bem mais de um dia, a mulher se libertou. Com as ervas regionais, que até no quintal tem, o pajé era capaz de curar, trazer bem. E o caso apresentado será muito bem contado por Maria de Belém. Vamos à narrativa. Eu me chamo Maria de Belém, dos Santos Vasconcelos. Conheci o seu José por volta de 83, quando eu era secretária na escola Dom Alonso. Eu e a Nazaré Barbosa ia muito lá com ele assim. É que ele ensinava ervas, algumas coisas. E ele costumava brincar comigo assim algumas vezes, porque eu era secretária da Nazaré. E ele dizia para mim que, se eu não morasse tão longe, ele gostaria que eu fosse a secretária dele. E eu falava assim: ah, não, seu José. Ele brincava comigo. Uma vez eu precisei dele porque eu extraí um dente e esse dente infeccionou. Fui com um dentista. Ele pegou, passou paresine. Aí eu curava, mas depois não surtia mais efeito. O meu rosto estava deformado. Então ele falou que não podia fazer mais nada por mim porque eu não tinha nada. Nesse intervalo que eu saía de lá, que fazia o curativo com ele, eu ia na farmácia e tomava um anti-inflamatório. O meu rosto já estava completamente deformado. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Aí cheguei na farmácia e ele disse para mim que não estava acontecendo nada e ele não se responsabilizaria por mim, porque eu não tinha nada. Foi na farmácia que a menina falou: não, mas tu já tomaste tanta terramicina, eu acho melhor tu procurar. Por que tu não procura o seu José? Aí eu peguei. Tá. Eu cheguei na casa da comadre Amélia e ela disse: comadre, o seu rosto está deformado. Vá lá com o seu José. Na mesma hora eu fui lá. Aí cheguei lá e ele perguntou: o que é que a Belém tem? Tu não tens nada. Aí eu comecei a chorar, chorei, e ele falou assim: deixa eu ir lá dentro. Ele foi lá dentro. Aí, o que foi que o dentista falou para ti? Falei. Ele disse que eu não tinha nada. Não tá vendo que teu rosto está deformado? Tá vendo que tá inchado teu rosto? Aí foi lá dentro. Pegou uma casca que eu não sei qual era, né? Aí ele disse: tu vais na tua casa, chega lá, manda fazer logo. Pega a folha do sicuriju, essa casca, ferve, deixa ficar bem friozinho. Quando tiver frio, tu colocas 3 gotas de copaíba, porque aí tu vais dormir. Tu não vais saber para onde, porque tem várias noites que tu não dormes. Tu não tá comendo, ele falou para mim. Não tá te alimentando, não tá dormindo, tá com muita dor. Quando tu acordar, tu só vai sentir uma dorzinha no local do teu dente. Aí tu tornas a fazer de novo. Tu vai dormir de novo. Quando tu acordar, tu não vai saber para onde é a dor. Foi isso que aconteceu. Quando eu dormi, que acordei,
Acordei com uma bela dor leve, assim no local. Depois fiz de novo o que tinha mandado fazer. Aí eu acordei, estava bem, graças a Deus. Com o tempo ficou uma ponta assim, um osso que saiu, né? Onde já estava desinflamado meu dente. Daí eu fiquei boa. E outra vez fui eu que tinha um problema de alergia. Eu já tinha gasto uma ponta com o médico e o meu corpo ficava, parece que estava queimando assim. Aquela coisa vinha naqueles horários assim. Meu corpo ficava todo vermelho, vermelho. Aí cheguei lá com o seu Zé. O que é que tu tens, Belém? Aí eu disse, eu tô aqui com uma alergia. Então ele falou assim, olha, eu vou te ensinar. Antigamente fazia sangria, que cortava uma veia, né? E então colocava uma sanguessuga. E agora, porque as veias do nosso sangue estão cheias de toxina, ele falou para mim, que precisa ser purificado. Aí tu vais fazer. Pega 7 sangria, 7 dias. Por isso ela tem o nome de 7 sangria. É um mato que tem assim, que dá. Um mato bobo. Tu fazes de manhã um chá. Só pequenas folhas, não é muito. Tu tomas um cálice daqueles de água inglesa. Tu tomas aquele chá durante 7 dias, em jejum. Toma teu banho. Quando tu sair, que teu corpo tá queimando, tu passas a cachaça, não passa álcool, porque o álcool é quente. E a vassourinha. Deixa de infusão e vai passando no teu corpo. E com isso eu fiquei boa, graças a Deus. Outras vezes que eu ia lá com ele me orientava de algumas coisas. Quando foi da perda da mamãe, ele conversou muito comigo. Ele só não disse que eu ia perder a mamãe, né? No meio do caminho que eu suspeitei. Por que seu Zé tinha falado? Que ele foi buscar um rodeio assim da morte da mãe dele, de como ele ficou. Aí no meio do caminho eu disse, por que o seu José falou isso para mim? Ele já estava me preparando, né? Depois eu cheguei e disse para tia Maria, o seu José falou um bocado de coisas assim para mim. Aí ela falou, ele deve ter conversado contigo. Mas quando, quando eu perdi a mamãe, é que eu fui entender. Era assim. Eu sempre ia lá com ele. Ele me ensinava remédios simples e que surtiam efeito. Ele era um homem simples, humilde, um homem muito inteligente, muito usado por Deus para ajudar pessoas que não tinham condições de comprar remédio caro, de ir em médico. E ele fazia esse trabalho. Eu ia lá, mas não sabia o que ele falava para as pessoas, porque ele atendia separado. Chegava muita gente, porque ele falava para mim que ajudava muitas pessoas. Iam muitos médicos, até médico de Belém que procuravam. Vinham de São Paulo, pessoas para fazer pesquisa sobre o trabalho dele. E ele me disse, Belém, quando eu chegar, eu curo tantas pessoas, mas vai chegar um momento, quando eu precisar, não vai ter um médico para me ajudar. Falei, não, seu José, o senhor vai, não. E realmente aconteceu quando ele precisou, né? Sofreu, acho que um AVC. E chegou lá no médico, não tinha ninguém. Ele sempre falava muitas coisas assim para mim. Era um homem muito culto assim, um homem simples, que tinha uma sabedoria. Essa narrativa da cura pela cachaça é só uma amostra das narrativas que estão no livro Pajé Zé Piranha, Histórias de Cura em Cantaria do Marajó. Por que é que eu escolhi esse livro para essa disciplina? Primeiro, esse é um livro importante que traz narradores dessa categoria, narradores sedentários, que são estipulados pelo Walter Benjamin, que nós já estudamos na primeira aula, e eu estou retomando essa categoria em vários momentos do nosso curso, justamente para que nós possamos compreender de que forma a narrativa oral
ela pode ser organizada num texto escrito e como o texto escrito também pode manter e preservar essas características da oralidade, né? Observa que a base de estrutura desse segundo texto é totalmente diferente do primeiro texto que nós estudamos. Por quê e qual o ponto de convergência dessas duas obras? Ambas as obras são fundamentadas nas poéticas orais e nas narrativas orais. Nós temos uma série de trabalhos sobre estudos clássicos, canônicos, e nós temos uma série de livros agora na Amazônia que tem ocupado esses espaços que por muito tempo ficaram silenciados, né? Esquecidos, guardados, e que essas histórias elas eram contadas por outras pessoas que não os próprios atores. Então é por esse motivo que eu recupero esses dois textos para essa disciplina de literatura amazônica e narrativas contemporâneas. Por quê? São dois textos de narrativa contemporânea recentemente publicados que trabalham, não deixam de ser trabalhos de tradução intersemiótica e cultural, feita por pessoas que estão na Amazônia, que conhecem a Amazônia, que vivem a Amazônia e que buscam integrar esses discursos à nossa identidade, né? Então, novamente, eu retomo, né, para finalizar e encaminhar. Por que é então que nós devemos estudar, né, fazer esse tipo de trabalho? Primeiro que é importante recolher esses materiais, né? O Maxi e o Ayrton fizeram essa coleta que demanda tempo e disponibilidade, né? A experiência desses narradores é uma experiência marcada por um tempo, determinado espaço. É preciso que esses narradores eles tenham acesso às suas vozes internas, né? Algumas vezes a narrativa é recortada, mas é importante que essas narrativas sejam contadas, sejam registradas, sejam publicadas, sejam estudadas. E é exatamente por isso também que nós pensamos, né? Se o narrador, e aí eu retomo os nossos textos teóricos, né? Eles têm essa experiência do narrar. De que forma nós podemos trazer? Ora, se a oralidade ela não era estudada pelo fato de não estar escrita, então como nós podemos trazer esses aspectos da oralidade para o texto escrito para que eles sejam também estudados, né? E ainda bem, gente, que a gente está vivendo esse momento agora. Nas universidades, na Amazônia, cada vez mais os programas de pós-graduação têm se voltado ao estudo das poéticas e da narrativa. Por fim, eu encerro com a noção, só para a gente concluir novamente, né? A noção de paraliteratura, que tem a ver com o fato dessas produções orais terem sido relegadas ou deixadas à margem do sistema literário. Quer dizer, o que era narrativa oral era considerado outrora menos importante, né? Essa é a história contada, é popular, isso aí não interessa, tá na boca do povo, a grosso modo falando. Mas hoje, ainda bem que esse discurso tem mudado, né? E o nosso posicionamento aqui no Literaturas do Norte, sobretudo eu, Mariana Alves, que sou pesquisadora de literatura na Amazônia, eu me posiciono realmente como contra esse pensamento canônico, né, que exclui essas outras manifestações da linguagem, que silencia os nossos narradores, tudo isso que a gente vive nesse momento da nossa produção intelectual, artística, cultural e social, né? Hoje a aula ficou um pouco mais longa, mas necessária. Essas são as minhas referências. Eu agradeço vocês por estarem comigo nessa terceira aula, estou muito feliz.
Agradeço ao Arlis Oliveira mais uma vez pela disponibilidade de me mandar o livro, apesar de eu ter o livro impresso, assim como o Max Silva e o Ayrton Silva que me mandaram. Eu tenho o texto impresso, mas mandaram também os PDFs. E agora vocês vão assistir o vídeo complementar, né, seguido da minha aula, que é com o próprio Maxi, falando de como foi esse processo da constituição desse livro. Ai, gente, tá lindo. Vamos assistir tudo, tá bom? E aí a gente se vê para nossa última aula, a quarta e última aula. Até!